Ei, espere! Daniel estava cercado por leões, mas ele não estava sozinho. Essa história que você já conhece esconde um segredo que vai mudar o jeito como você vê o medo. Então precisamos de vocês. Ative esse sininho. Fica comigo até o final para descobrir quem estava lá com ele. Já deixa o joinha e se inscreve no Mundo Bíblico Kids para não perder essas histórias que fortalecem o coração. Assim, você ajuda a gente a levar mais mensagens de coragem e esperança para outras crianças como você. Vamos viajar no tempo para uma terra muito distante. Lá vivia um homem chamado Daniel. Ele não era um rei nem um soldado, mas era muito especial. Sabe por quê? Porque Daniel amava a Deus mais do que tudo. Todos os dias, 3 vezes ao dia, ele abria a janela do seu quarto, se ajoelhava e conversava com Deus. Ele agradecia, pedia ajuda e contava tudo o que sentia em seu coração. Daniel tinha uma confiança verdadeira em Deus. Ele sabia que, não importava o que acontecesse, Deus estava com ele, mas nem todo mundo gostava do jeito que Daniel vivia. Alguns homens maus, que tinham inveja dele, viram sua fé e planejaram uma armadilha. Eles foram até o rei e o convenceram a criar uma nova lei, uma lei muito estranha. Por 30 dias, ninguém poderia orar para nenhum deus ou pessoa, a não ser para o próprio rei. E quem desobedecesse seria jogado na cova dos leões. Eles sabiam que Daniel não deixaria de orar a Deus. E foi exatamente o que aconteceu. Daniel continuou sua rotina de oração, com o coração cheio de fé. Quando os homens maus viram Daniel orando, correram para contar ao rei. O rei ficou muito triste, porque ele gostava de Daniel. Mas uma lei era uma lei. Os guardas prenderam Daniel e o levaram para a beira de um buraco escuro e assustador. Lá dentro, leões famintos andavam de um lado para o outro. Parecia o fim. Imagina o medo, ser jogado ali, sozinho, no escuro, com aquelas feras. Mas Daniel, mesmo com o coração batendo forte, confiava que Deus tinha um plano. Ele foi jogado na cova, e uma pedra enorme foi rolada para fechar a entrada. Tudo ficou em silêncio e escuridão. Mas lá dentro, algo incrível aconteceu. No meio da escuridão, uma luz suave começou a brilhar. Não era lua, nem uma tocha, era um anjo enviado por Deus. O anjo desceu na cova e, com um simples gesto, fechou a boca de cada um dos leões famintos. Eles, que antes rugiam de fome, agora se deitavam quietinhos, como gatinhos mansos. Daniel não estava mais sozinho. Deus estava lá com ele, através do seu anjo. Ele passou a noite inteira em segurança, cercado por leões que dormiam pacificamente. Lá fora, o rei não conseguiu dormir, preocupado com Daniel. Mas lá, dentro na cova, Daniel estava em paz, protegido pelo poder de Deus. Essa história nos ensina algo muito poderoso. Quando confiamos em Deus, Ele cuida da gente, mesmo nas horas mais difíceis e assustadoras. Pense nos leões como os nossos medos. O medo do escuro, o medo de uma prova na escola, o medo de ficar sozinho. Às vezes esses medos parecem enormes e famintos, prontos para nos devorar. Mas a história de Daniel mostra que Deus é maior que qualquer um dos nossos medos. Assim como Ele enviou um anjo para fechar a boca dos leões, Ele também pode acalmar o nosso coração e nos dar paz quando estamos com medo. Deus protege aqueles que confiam nele. Ele nunca nos abandona, nem por um segundo. E como isso funciona na sua vida hoje? Talvez você não enfrente leões de verdade, mas com certeza tem os seus próprios leões. Aquele momento em que você se sente com medo, triste ou preocupado. Pode ser antes de dormir, quando o quarto está escuro, ou quando você precisa fazer algo novo e difícil. Nesses momentos, lembre-se de Daniel. Lembre-se que você nunca está sozinho. Assim como Deus estava com ele na cova, Ele está com você agora mesmo. Você pode fechar os olhos e conversar com Ele, assim como Daniel fazia. Peça a Ele para acalmar seu coração e te dar coragem. A fé é como uma luzinha que acendemos dentro de nós e que mostra que Deus está cuidando de tudo. E a maior prova desse cuidado tem um nome: Jesus. Assim como Deus cuidou de Daniel na cova dos leões, Ele enviou Jesus para cuidar de nós todos os dias. Jesus é o nosso protetor, nosso amigo e nosso salvador. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Isso significa que não existe lugar escuro, problema grande ou medo gigante que possa nos separar do amor de Jesus. Ele caminha com você na escola, em casa, nas brincadeiras e principalmente quando você se sente sozinho ou com medo. Ele segura sua mão e te diz: não tenha medo. Eu estou aqui. Confiar em Jesus é saber que temos o melhor amigo e o protetor mais poderoso do universo ao nosso lado. Se essa história trouxe paz ao seu coração e te fez sentir mais corajoso, deixe o seu like pra gente saber. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreve agora no Mundo Bíblico Kids para receber mais histórias como essa, que enchem a gente de esperança e fé.
Compartilhe com um amigo que também precisa saber que não está sozinho. Agora, respire fundo. Durma em paz, sabendo que, assim como os leões não tocaram em Daniel, nenhum medo pode te vencer. Deus está cuidando de você. Amanhã tem mais.